planejamento financeiro em si significa, de certa forma, organizar toda a sua vida financeira. Ou seja, por um lado, enxugar seus gastos, por outro, até encontrar formas de melhorar sua receita e, no fim das contas, conseguir investir a diferença cada vez mais e melhor. Com o seguinte propósito: fazer disso o principal caminho para que você atinja todos os seus sonhos e objetivos. Um bom planejamento pode te levar muitas vezes a horizontes muito mais distantes. Eu vejo todos os dias pessoas sendo consumidas pelas demandas do dia a dia, como trabalho, filhos, esposa, marido, outras demandas da casa, e acabam deixando todos os seus sonhos, todos os seus objetivos em último lugar. Será que isso é certo? Vejo também muitas pessoas utilizando seus recursos, seja tempo, sejam recursos financeiros, para cobrir pequenas coisas que vão aparecendo, pequenas vontades do nosso dia a dia, mas que não têm uma importância no nosso contexto maior. Para cobrir justamente isso, elas acabam optando por trabalhar cada vez mais, para tentar ter uma renda maior, achando que isso vai ser a solução de todos os seus problemas. Será que vai? Se isso realmente fosse verdade, a gente não teria hoje grande parte da população endividada. E apenas uma pequena parte, de 1 a 2%, classificados como grandes milionários. O que será que está acontecendo? Será que a gente consegue reverter essa equação na sua vida? O planejamento financeiro tem justamente esse propósito: enquadrar todas essas questões num plano e fazer com que elas passem a acontecer na sua vida de uma forma muito mais consistente. Absolutamente qualquer pessoa pode começar a fazer seu planejamento financeiro, independente da situação que se encontra financeiramente ou até da sua idade. Hoje vejo muitas pessoas entrando com o planejamento financeiro na faixa entre seus 35 e 40 anos. O ideal, é claro, seria se a pessoa começasse isso antes, com 20 anos de idade. Você já deve ter escutado isso em algum momento. Mas por que isso é tão difícil? Muitas vezes a pessoa nessa idade, dos 20 aos 30 anos, em grande parte dos casos, elas estão simplesmente construindo ainda a sua vida como um todo. Ou seja, muitas vezes estão adquirindo o primeiro imóvel, ou é a fase que as pessoas se casam em grande parte, né, do país, ou estão tendo seu primeiro filho, enfim, elas estão começando a constituir sua vida como um todo. E claro, se colocar o contexto do planejamento financeiro nesse momento seria ótimo, mas ainda no nosso país isso acontece um pouco mais para frente, o que não tem problema nenhum. Hoje eu tenho clientes até na faixa dos 50, 55 até 60 anos de idade. O que eu digo é o seguinte: independente da fase que você esteja, seja ela mais madura ou seja no início da sua carreira, é importante que você tenha isso no seu contexto. Se for num caso em que você está com uma idade mais avançada e se questionando se esse é seu momento, não se preocupe. Pense o seguinte: é melhor você ter alguma coisa do que não ter nada. A pessoa mais aconselhável para estar ao seu lado durante o planejamento financeiro é a figura do próprio planejador financeiro, hoje acessível para grande parte das pessoas. Ao procurar por esse profissional, eu costumo seguir ou indicar que procure pelas seguintes regras. Primeiro, tente encontrar um profissional que esteja disposto a te ouvir e interpretar exatamente aquilo que você esteja buscando. E não venha com um pacote pronto de medidas para consertar a sua vida financeira. Outra coisa importante: eu não acho que o planejador financeiro tem que ser a pessoa mais rica do bairro. Muito pelo contrário. Mas é importante que essa pessoa saiba mostrar suas conquistas. Grande parte dos brasileiros ainda nem sabe que isso existe. Ou até sabem que existe, mas ainda tem aquela sensação de que isso é para pessoas ricas, para pessoas endinheiradas. Acho que é o contrário. Eu acho que o bom planejamento financeiro, hoje, ele visa deixar a vida das pessoas mais equilibradas. E sim, até em determinada medida, mais prósperas, mais ricas. Por que não? Lembre-se do seguinte: um navio, hoje, não sai do porto sem uma bússola ou sem seus equipamentos de localização. O mesmo vale para um avião, que jamais vai deixar o chão sem ter um bom plano de voo. Por que razão você acha que pode conduzir a sua vida financeira sem enxergar para onde você está indo?